me surpreendo, mas quando ele aparece, aprendi o horário preferido, o clima que ele usa. Sei que nos dias difíceis a visita acontece, que não adianta tentar fugir ou fazer recusa. O passado que me persegue não é de um único evento, é um arquivo composto de múltiplas camadas, de coisas que eu fiz, que eu sofri, de um momento que ficou registrado em formas variadas. Ele me segue, mas eu escolho a direção. Ele aparece, mas eu decido como responder. Ele tem voz, mas não tem jurisdição sobre o que eu faço, sobre o meu poder. Meu passado ainda me persegue como sombra que não some. Mas sombra não tem peso, não tem braço, não me para. Ele corre atrás, grita, mas não me consome, porque aprendi a diferença entre sombra e vara. Meu passado ainda me persegue, mas não controla mais os meus passos, a minha voz, minha escolha. Aprendi a andar com ele atrás, sem virar pra trás, e cada passo dado é a resposta que me acolha. Teve tempo que eu parava toda vez que ele chegava, que eu interrompia o que eu estava construindo pra ouvir, que a voz do que foi era mais alta do que eu guardava, e que eu deixava ela decidir se eu devia seguir. Isso me custou paradas que eu não precisava dar, oportunidades que eu deixei passar esperando ele ir. Eu ficava esperando e ele nunca ia parar, porque passado não vai embora, é parte do porvir. Até que eu me cansei de esperar uma saída que ele não estava planejando me dar, e decidi que a solução não era esperada, era a decisão unilateral de continuar. E descobri que a perseguição perde força com o movimento, que o passado é mais barulhento do que pesado de fato, que quando você anda ele acompanha mais lento, e que o retrovisor fica menor a cada novo ato. Há uma diferença entre carregar o passado e ser controlado por ele, é uma linha fina, mas que muda tudo quando você entendeu e olhado de frente, sem fugir, sem a rotina. Carregar é humano, é parte de quem você é. Ser controlado é opcional, mesmo que não pareça. E a decisão de andar mesmo sendo seguido de pé é a mais difícil, a mais libertadora que a vida oferece. E eu faço essa decisão de novo todo dia. Não é resolvido uma vez, é renovado no amanhecer. Acordo, ele já tá lá, e a minha alegria é que eu também estou. E sei o que vou fazer, vou seguir com ele atrás, sem parar pra negociar. Vou construir o que eu vim construir nesse dia, e quando olhar pro retrovisor antes de continuar, ele vai ser menor e o maior. Essa é a minha terapia. Ele me segue, mas eu escolho a direção. Ele aparece, mas eu decido como responder. Ele tem voz, mas não tem jurisdição sobre o passo que eu dou, sobre o meu poder. Meu passado ainda me persegue como sombra que não some, mas sombra não tem peso, não tem braço, não me para. Ele corre atrás, grita, mas não me consome, porque aprendi a diferença entre sombra e vara. Meu passado ainda me persegue, mas não controla mais os meus passos, a minha voz, minha escolha. Aprendi a andar com ele atrás, sem virar pra trás, e cada passo dado é a resposta que me acolha. Hoje eu ando sabendo que ele vem atrás, e essa consciência não me paralisa, me prepara.
Sei que vai tentar frear meu compasso, mas também sei que meu passo é mais forte que a vara. Hoje o passado que me persegue é testemunha de tudo que eu decidi construir apesar dele. É a prova de que eu não parei, que continua, e que o homem que sou hoje é maior que aquele. Meu passado ainda me persegue. Não vou fingir que não, mas não controla mais meus passos. Ele vem atrás, eu sigo em frente, e essa é a única resposta que importa. Meu passado ainda me persegue. Eu já aceitei que ele faz parte da paisagem do meu caminhar, mas a paisagem não é o destino. E eu já entendi que perseguição sem alcance é só barulho no ar. Meu passado ainda me persegue, mas não controla mais os meus passos, a minha voz, minha escolha. Aprendi a andar com ele atrás, sem virar pra trás. E cada passo dado é a resposta que me acolha. Ainda me persegue, mas não controla mais. Ainda me persegue. Me surpreendo mais quando ele aparece. Aprendi o horário preferido, o clima que ele usa. Sei que nos dias difíceis a visita acontece, que não adianta tentar fugir ou fazer recusa. O passado que me persegue não é de um único evento, é um arquivo composto de múltiplas camadas, de coisas que eu fiz, que eu sofri, de um momento que ficou registrado em formas variadas. Ele me segue, mas eu escolho a direção. Ele aparece, mas eu decido como responder. Ele tem voz, mas não tem jurisdição sobre o passo que eu dou, sobre o meu poder. Meu passado ainda me persegue como sombra que não some, mas sombra não tem peso, não tem braço, não me para. Ele corre atrás, grita, mas não me consome, porque aprendi a diferença entre sombra e vara. Meu passado ainda me persegue, mas não controla mais os meus passos, a minha voz, minha escolha. Aprendi a andar com ele atrás, sem virar pra trás, e cada passo dado é a resposta que me acolha. Teve tempo que eu parava, toda vez que ele chegava, que eu interrompi o que eu estava construindo pra ouvir que a voz do que foi era mais alta do que eu guardava, e que eu deixava ela decidir se eu devia seguir. Isso me custou paradas que eu não precisava dar, oportunidades que eu deixei passar esperando ele ir. Eu ficava esperando e ele nunca ia parar, porque passado não vai embora, é parte do porvir. Até que eu me cansei de esperar uma saída que ele não estava planejando me dar, e decidi que a solução não era esperada, era a decisão unilateral de continuar. E descobri que a perseguição perde força com o movimento, que o passado é mais barulhento do que pesado de fato, que quando você anda ele acompanha mais lento, e que o retrovisor fica menor a cada novo ato. Há uma diferença entre carregar o passado e ser controlado por ele. É uma linha fina, mas que muda tudo quando você entendeu e olhado de frente, sem fugir, sem a rotina. Carregar é humano, é parte de quem você é. Ser controlado é opcional, mesmo que não pareça. É a decisão de andar mesmo sendo seguido de pé. É a mais difícil, a mais libertadora que a vida oferece. E eu faço essa decisão de novo todo dia. Não é resolvido uma vez, é renovado no amanhecer.
Acordo, ele já tá lá, e a minha alegria é que eu também estou e sei o que vou fazer. Vou seguir com ele atrás, sem parar pra negociar. Vou construir o que eu vim construir nesse dia. E quando olhar pro retrovisor, antes de continuar, ele vai ser menor e eu maior. Essa é a minha terapia. Ele me segue, mas eu escolho a direção. Ele aparece, mas eu decido como responder. Ele tem voz, mas não tem jurisdição sobre o passo que eu dou, sobre o meu poder. Meu passado ainda me persegue como sombra que não some, mas sombra não tem peso, não tem braço, não me para. Ele corre atrás, grita, mas não me consome, porque aprendi a diferença entre sombra e vara. Meu passado ainda me persegue, mas não controla mais os meus passos, a minha voz, minha escolha. Aprendi a andar com ele atrás, sem virar pra trás, e cada passo dado é a resposta que me acolha. Hoje eu ando sabendo que ele vem atrás, e essa consciência não me paralisa, me prepara. Sei que vai tentar frear meu compasso, mas também sei que meu passo é mais forte que a vara. Hoje o passado que me persegue é testemunha de tudo que eu decidi construir. Apesar dele, é a prova de que eu não parei, que continuo, e que o homem que sou hoje é maior que aquele. Meu passado ainda me persegue, não vou fingir que não, mas não controla mais meus passos. Ele vem atrás, eu sigo em frente, e essa é a única resposta que importa. Meu passado ainda me persegue, eu já aceitei que ele faz parte da paisagem do meu caminhar, mas a paisagem não é o destino. Eu já entendi que perseguição sem alcance é só barulho no ar. Meu passado ainda me persegue, mas não controla mais os meus passos, a minha voz, minha escolha. Aprendi a andar com ele atrás, sem virar pra trás, e cada passo dado é a resposta que me acolha. Ainda me persegue, mas não controla mais. Ainda me persegue, mas não controla mais.